Essa é a continuação do vídeo onde eu fiz os exercícios de aquarela, então nesse a gente vai fazer os tutoriais de desenho. Por isso, se você não assistiu ele, eu recomendo que você veja, vou deixar aqui nos cards, mas se você já assistiu, parabéns, que bom que você está aqui. E é isso, aproveitem e tchau! Então eu desenhei esqueci o nome disso, um cogumelo. Fiz um cogumelo aqui. Talvez esteja um pouquinho difícil de enxergar, deixa eu ver se assim melhora. Mas vocês vão ver na pintura. E a gente vai seguir alguns tutoriaizinhos que eu encontrei no Pinterest, então eu vou deixar eles aí na descrição para vocês conferirem depois. Tem cada passo a passo, tá em inglês, mas eu acho que dá pra entender pelas imagens, se vocês não entenderem muito bem inglês. Então vai estar aí na descrição para vocês verem. Mas aqui então eu fiz esse cogumelo, que eu estou me esquecendo do nome toda hora. E a gente vai começar então a pintar ele usando essas técnicas que eu contei pra vocês. E o legal é que aqui é o mesmo desenho e a gente consegue usar duas técnicas diferentes. Então a seca e a molhada, e a gente vai ver isso melhor agora. Então vamos começar, deixa eu fazer as misturinhas de cor. Então são basicamente alguns tons de marrom e de cinza. É claro que você pode fazer da cor que você quiser, da cor que você tiver também, porque é cogumelo e tem cogumelo de todo tipo de cor. Ainda que não tivesse, criatividade é tudo, então a gente pode brincar um pouquinho com isso. Ali no passo a passo, tá dizendo que o primeiro a gente começa com a técnica molhada. Então eu vou pegar o meu pincel só com água. A essa altura já é legal você ter trocado sua água, eu não fiz isso, mas eu deveria. Então troca a água do seu copinho pra você ir pros desenhos, que isso já vai fazer diferença. E aqui é aquela coisa, dá uma inclinadinha na cabeça pra você ver onde que a água tá indo, porque senão você não consegue enxergar muito bem. E aí pode dar ruim. Aqui eu vou pegar um begezinho, que eu já fiz a misturinha aqui. Então você pega. Deixa eu só dar uma olhadinha se ele tá bom. Acho que é um begezinho mais claro, eu vou colocar um pouco mais de água. Vou colocar até um pouquinho de amarelo nesse bege, que tá meio vermelho demais. Agora ficou laranja. Ai, Jesus. Ah, tá bom. Tem alguém assistindo Max Steel, se vocês estiverem ouvindo um barulho aí. Mas então, vamos lá. Secou? Secou, gente. Ai, secou a água, mas não tem problema não. Vamos pegar outro pincel aqui e vamos molhar, gente, que as coisas começam a dar errado. Até borrei ali. Mas ok, volta com o pincel molhado, passa no cogumelo. Jesus do céu. E agora a gente vem e espalha, ó. A gente vai espalhar deixando umas áreas em branco, então toma cuidado pra não espalhar demais. Era pra ter deixado sem água essas áreas sem branco, mas tudo bem, você já faz aí. E deixa sem água umas áreas, mas é só pra gente criar umas luzes mesmo. E aqui ainda dá pra fazer, ó. Deixei ali um espacinho em branco. Aqui também vou deixar outro. E aqui também tem mais um. E é aquela coisa que eu falei de seguir a forma da coisa que a gente está desenhando na hora de criar as luzes. Então aqui você vê que essa parte da luz ela tá mais inclinadinha, seguindo o desenho que inclina do cogumelo. Então vale para sombra, vale para luz, e é o que faz com que a gente consiga enxergar o desenho de forma mais realista. Então tenta fazer isso, dá uma secadinha. Vou passar aqui. E aqui eu tô passando água, tá, gente? Porque essa parte aqui ele diz que é pra gente fazer no molhado. Então eu molhei aqui. E agora eu vou pegar aquela tintinha preta que virou um cinza e eu vou jogar aqui. Talvez pareça a princípio que não tá fazendo diferença nenhuma. Talvez no vídeo não tenha... vocês não tenham enxergado. Mas tem diferença. É só você diluir bastante o preto, que aí fica esse cinza.
Então agora a gente vai, não tá totalmente seco o caule, mas a gente vai pegar aqui um pouquinho desse marrom, que é um marrom mais escurinho, pra gente fazer as sombras aqui do cogumelo. Ali no tutorial tá dizendo que é pra gente fazer no seco não, no molhado, então a gente vai pegar o pincel de novo, passar aqui, só nas áreas que vai ter sombra. Eu tô seguindo a imagem, mas você pode criar suas próprias sombras e delimitar as áreas da forma que você quiser. Então agora eu venho com o pincel com o marronzinho e eu vou passando aqui nas áreas de sombra. E aí ficou assim. Ali na foto eu tô sentindo que ele tá um pouco mais escuro, mas tudo bem, tudo certo também. A gente segue fazendo. Agora então a gente vai pra parte, deixa eu ver, pra parte do coisa aqui que eu esqueci o nome. É dessa partezinha aqui também. É com o marrom mais escuro. O ideal seria que eu pegasse um pouco de marrom, porque não é legal escurecer cor na aquarela com preto. Mas eu vou pegar o preto mesmo. Eu sinto que o preto dá um aspecto meio queimado pro desenho. E aqui no caso do cogumelo eu acho que isso fica até interessante, então eu vou pegar ele mesmo, misturar aqui no marrom. E eu vou fazer os contorninhos de linha aqui dessa parte. É bom ter um pincel fininho, mas se você fez um cogumelo maior, não precisa também. Vou fazer também aqui nas bordinhas. Aqui eu tô fazendo no seco, tá, gente? Eu não molhei o desenho, tô fazendo direto. Se tiver molhado é só porque eu molhei antes pra fazer essa camadinha aqui de sombra. Mas pra esses detalhinhos eu não tô fazendo. Essa parte aqui de trás, ela é branca, então eu vou só pegar aquele cinza que a gente usou no caule, que é quase um branquinho, e vou passar. Não tô fazendo técnica molhada aqui também. E eu vou aproveitando e puxando aqui dessa parte que ainda tava molhada, dos contornos, pra criar uma sombrinha. E é isso. Olha como já tá ficando bem bonitinho. Não tá ficando bonitinho? Tá ficando bonitinho. E agora a gente vai sombrear o caule, então eu vou pegar de novo o preto. Eu vou passar com um pouco mais de água pra ficar um cinza, só que um cinza mais escuro. E aí com técnica seca, eu tô falando pra vocês poderem acompanhar direitinho, tá? Então eu vou fazer as sombrinhas aqui. De novo, lembra do formato que ele tem, se ele tem dobras, porque tudo isso vai influenciar na hora de fazer a sombra, para ela ficar mais real. Aqui, enquanto ainda tá molhado, eu vou pegar o preto, acrescentar nesse cinza, para ele ficar um pouco mais escuro, e vou voltar aqui para essas partes, só para concentrar um pouquinho mais de pigmento. E aqui em cima também. Agora a gente espera secar para fazer os detalhes finais. E enquanto isso, a gente molha aqui essa parte, que é a parte de sombra ali, né? Pelo desenho é a parte de sombra. Tiro o excesso do pincel e eu vou pegar um marrom mais escuro para cuidar dessa parte que a gente molhou agora. Acho que eu vou tirar um pouquinho do excesso de água que ficou demais. E aí, pra fazer esse marrom mais escuro, mesma ideia, vou pegar um pouquinho de preto. Aquela coisa também não é muito recomendado, mas eu vou. E eu vou colocar aqui no beijinho, pra ficar um marrom mais escurinho. E eu vou passar ele aqui desse lado todo. Já tá ficando bem mais interessante, só que eu vou criar um pouquinho mais de contraste aqui. Porque se você reparar, a gente tem o ponto de luz que é bem branquinho aqui.
A gente tem um ponto de luz também, só que ele é mais bege, que é a cor base que a gente fez, a primeira camada que a gente fez. E agora a gente tem essas camadas mais escuras, então isso deixa o desenho bem mais interessante. E é legal a gente deixar eles aparecerem um pouquinho. Até pra não ficar aquela coisa de, nossa, eu fiz a primeira base, coloquei mais em cima e ela sumiu completamente. Então isso dá um pouquinho mais de valor. E é isso, agora é esperar o caule secar pra gente fazer uns detalhes, que são só umas pintinhas pretas subindo pelo cogumelo. E enquanto isso, a gente vai pro próximo desenho. Eu ia fazer 3 com vocês, mas eu acho que o vídeo vai ficar gigante e ele já tá muito gigante. Então eu vou fazer só mais um. E os links vão estar aí na descrição pra vocês verem. Vou deixar até um pouquinho mais, porque tem muito exercício legal lá no Pinterest. Se você quiser, você pode também me seguir lá, que eu tenho várias pastinhas já com alguns. Mas é meio isso. Agora a gente vai fazer uma joaninha, então eu vou fazer o sketch dela e depois a gente vem e pinta. Agora a gente vai fazer a joaninha, a coisa fica um pouquinho mais complexa, mas dá pra acontecer. A gente vai pegar o vermelho, preto, cinza e um vermelho mais escuro, basicamente. Também tem um pouquinho de salmão, de novo eu tô num tutorial ali, então eu tô vendo as coisas de lá. Mas eu vou dar uma simplificadinha pra não ficar essa coisa complexa e incrível. E vamos lá. Pra isso a gente vai usar a técnica seca, basicamente, pelo que eu tô vendo ali, não tem técnica molhada. Mas como a gente já fez bastante disso, eu acho que vai ser bom pra gente entender melhor a técnica seca também. Na verdade, a técnica seca ela é mais comum, eu diria. Eu vou colocar aqui na fitinha da folha também, porque já é bom que dá pra misturar aqui. E ela usa com bastante pigmento. Então eu peguei o vermelho puro e eu vou passar ele aqui na joaninha. Vocês estão enxergando a joaninha aqui, né? Então eu vou passar ele aqui direto. Mas ali ele tá falando pra gente passar assim, depois a gente vem com uma tinta branca pra fazer o meinho. Só que ao invés disso, eu vou passar ele aqui desse lado, depois eu pulo o meinho e faço do outro lado. Então aqui, ó, que eu fiz até uma linha, passei, bonitinho. Agora eu venho pra esse lado aqui e deixo um espacinho no meio. Esse espaço é tipo um brilhinho que vai ter, e tem um outro brilhinho aqui desse lado da asa, que é uma outra linhazinha. Tinha um brilho aqui também, mas esqueci. Esqueci, então vamos continuar. E aí o brilhinho, ele é um tracinho assim. Acho bem mais fácil do que a gente vem com tinta. Dá pra simplificar a nossa vida, vamos simplificar. Então aqui eu passei a aquarela direitinho. E enquanto ela vai secando, a gente pode pegar já o preto. Lava o pincel, pega o preto pra gente passar nessa área aqui. Acho que era pra ter ficado um pouquinho mais preto do que isso, com mais pigmento. Mas tá valendo também. E eu borrei aqui. Também tá valendo. E agora a gente vai pro próximo passo. Já deu uma secadinha, então agora eu peguei um pouco de preto pra gente fazer as pintinhas da joaninha. Esse tutorial que eu tô seguindo, olha só como eu sou atrapalhada. Eu peguei achando que era de aquarela, só que eu fui ler melhor agora e ele é um tutorial de guache. Tanto por isso que ele falou pra gente passar uma tinta branca aqui nesse meio, sabe? Mas dá pra adaptar e usar como de aquarela também, então tudo bem. E aqui agora é só fazer as pintinhas
E os detalhes de perninha, antena e tal, que a joaninha tá pronta. Essa daqui eu acho que ia ser mais difícil, mas até que ela foi tranquila. Bom, gente, então é meio que isso. Aqui tá a joaninha. Ela não ficou incrível, perfeita e maravilhosa, mas eu gostei. Eu fiz um outro pontinho de luz com a caneta branca depois que secou, porque era pra eu ter deixado esse pontinho de luz e aí passou batido, então eu quis fazer ele de caneta depois. Não mostrei pra vocês os outros pra não ficar realmente um vídeo gigante, mas se eu ver que vocês gostaram, eu posso trazer mais vídeos com esses estudinhos e com outros tutoriais. Eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado também. E é isso, muito obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo.